Muito bem, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos ao 6º episódio do Labocast. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade e saúde mental. Tendo aqui como convidados, nós temos a doutora Lene, psicóloga Marilene Magalhães. Doutor Aslan Rocha, aqui conosco também, né, que vem hoje também falar sobre esse tema. Que está cada vez mais recorrente. É muito comum a gente falar de criança com crise de ansiedade, os adultos também, né? Então, por que nós estamos com essa onda de ansiedade tão grande? Por que os nossos jovens, por que nós estamos tão ansiosos? Então, já começar aqui, Marilene Magalhães, psicóloga, seja bem-vinda, fique à vontade para se apresentar, né? Atende quais dias lá no Laboclive? Boa noite, Léo. Boa noite, os ouvintes que nos escutam. Saudações à doutora Islana, que está aqui nesse momento compartilhando essa discussão conosco. Eu atendo na Laboclive dias de segunda à tarde, na parte Kids, dias de terça também na Kids e também na Prime, dias de terça. Então, assim, praticamente estou lá quase a semana toda, tá? Mas dia de segunda, terça, quinta e sexta. Bom, tá entre os, tipo assim, os assuntos, aquela coisa mais comum, o pessoal procura ansiedade, tem crescido, ele tá ali entre os primeiros, né? Em que categoria está a questão da ansiedade? A senhora vai responder pra gente já, porque eu já vou saudar aqui. Doutor Aslan, seja bem-vindo, né? O senhor que está aí no meio universitário também, acho que é outro lugar que a ansiedade, aquela ansiedade, que a gente vai falar sobre todo tipo. Tem ansiedade que é normal, né, gente? A expectativa de um resultado, de uma nota, de uma prova, né? É o time que você não sabe se vai ganhar ou não, aquela coisa toda que é do dia a dia. Mas quando essa ansiedade já começa a preocupar, a afetar a saúde mental como um todo. Mas, doutor Aslan, seja bem-vindo, prazer ter o senhor aqui de novo no Labocast. Olá, Léo Valente, psicóloga Marilene, né? Saudar a equipe técnica aqui do Labocast, toda a equipe que faz esse momento acontecer, né? Porque, como já disse em outra ocasião, é através de situações como essa que a gente consegue, né, chegar mais perto daquela pessoa que às vezes está em casa, né, e ainda nem sequer tem conhecimento de que isso pode ser um problema, né, muito menos que é passível de solução ou ao menos de controle, e através do Labocast e de outras ferramentas de comunicação, né, especialmente com a facilidade da internet, das redes sociais, a gente consegue chegar mais perto e levar informação e conteúdo de qualidade. É isso, Léo. A presença de Marilene aqui hoje vai ser importante para a gente, de fato, desmistificar, né, algumas coisas, alguns conceitos, talvez até alguns mitos, né, relacionados à ansiedade, que, como você já frisou no início, é uma situação comum do ser humano, né? Eu poderia dizer, Marilene, que entender até mesmo como um mecanismo de defesa, né? O medo, a preocupação, né? Eu entendo que pode nos livrar de fato de algumas situações de perigo. Porém, como tudo, né, na vida, né, o excesso pode trazer prejuízo, né? Então é nessa linha que eu entendo que foi idealizado esse momento de hoje, né, e de que forma que a psicologia pode contribuir, né, para levar mais qualidade de vida para essas pessoas, ou que sofrem desse problema, ou que tem um amigo, um conhecido, um parente, né, para que, como eu disse, terem uma melhor qualidade de vida. Muito bem, aí a gente tem, né, no nosso linguajar, o pessoal, fulano é muito afobado. Tínhamos, né? Fulano é muito nervoso, não vou nem dizer. Afobado é um termo meio antigo, né? Antigo, isso, né? Será que Marilene sabe o que é? Pois é, fulano é avexado. Fulano, às vezes é da característica da pessoa, mas às vezes, o que eu quero saber, Marilene, é exatamente sobre o que é ansiedade e, principalmente, quando ela é normal. Porque é comum a gente ouvir falar esse termo, fulano está ansioso, tudo bem. É um estado, aquele momento ali. Mas talvez quando fulano é ansioso, já fica meio... Agora, quando fulano está
sofrendo com ansiedade, aí vai ter que tomar algum remédio para tentar controlar isso e tal. Então, o que é ansiedade, quando ela é considerada normal e quando é que já começa a fugir do controle? Só complementando, Léo, né? No início você me pediu que me apresentasse, então sou Marilene Magalhães, psicóloga clínica, tenho formação com pós-graduação em saúde mental e também psicopatologia da infância e da adolescência, né? Então atendo lá na Laboclive alguns dias da semana e por vezes, né, chegam pacientes ou pessoas que nos procuram com queixas relacionadas a esse sintoma, né, da ansiedade. Então, podemos considerar que a ansiedade é uma reação normal, né, esperada do ser humano, faz parte da vida de todos nós, e por ser uma condição essencialmente humana, ela vai estar em maior ou menor grau a depender da situação. É importante frisar que a ansiedade ela tem um caráter adaptativo, como o Dr. Aislan, né, mesmo pontuou, assim, serve como mecanismo de defesa diante de um estressor, ou um agressor, um estresse externo que nos preparam para a reação de luta ou fuga quando necessário, né? Então, a ansiedade, ela tem essa característica, né, de ser uma sensação humana, mas em algumas condições ela pode ser patológica, né, quando representa aí ou manifesta-se de forma excessiva, né? Os sinais e os sintomas de ansiedade estão de forma assim excessiva. Um dado que eu acho relevante colocar é que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, de 2020, e ainda permanece, né, o Brasil lidera o ranking entre os países da América Latina com maior diagnóstico de casos de ansiedade, né? Então, isso é um dado relevante e nos faz pensar quais seriam os fatores possíveis para essa liderança. Podemos citar fatores socioeconômicos, sociais e econômicos, né, questões de trabalho, de renda, classe social, a violência social, que hoje é algo, né, crescente, pesa bastante. A urbanização, então, os centros urbanos, hoje em dia, eles estão menos, vamos dizer assim, menos favorável à condição de áreas de lazer, com áreas verdes, então a gente tem muito mais, né, construções, e aí, né, outras características que nos faz pensar sobre esses fatores associados aí que pode, né, ser uma questão aí para o Brasil estar nessa liderança. Então, a ansiedade patológica é aquela ansiedade que causa uma disfunção na vida da pessoa. Quando ela começa a perceber que está mais triste, né, que está tendo dificuldade de permanecer de forma mais produtiva no trabalho, a insônia, né, a insônia é algo muito característico, sintomas fisiológicos, então muita taquicardia, sensação de que está tendo um infarto, um AVC, muitas vezes leva a pessoa até a emergência, para verificar se de fato tem algo assim, né, mais fisiológico acontecendo, uma doença ali. E, tá até aqui na minha pauta, para a gente fazer essa correlação, vou pedir para o senhor explicar daqui a pouco, porque essa situação de síndrome do pânico, quando essa ansiedade já caminha para uma situação da pessoa já vai para alguma outra coisa, não sei, a correlação dela desde a síndrome do pânico, desde a depressão, desde que tudo começa com então a ansiedade, mas aí vai se agravando, né? Tem a crise de ansiedade, tem as outras coisas que ele vai ter ali, a gente vai também falar exatamente sobre isso no decorrer do programa, mas prossiga. Então, a percepção de um aumento de preocupação excessiva com o futuro, como se algo ruim viesse a acontecer a qualquer momento, né? Esse estado mais perturbador mesmo da vida no cotidiano, com sintomas fisiológicos, dificuldade, né, como eu sinalizei, para dormir, para trabalhar, permanecer num ambiente mais fechado, né? Isso sim nos alerta de que algo não vai bem e que é importante procurar
um atendimento profissional, haja vista que muitas vezes as pessoas buscam informações na internet, vai para uma medicalização, né, um uso às vezes... né? Fulano está tomando, esse aqui fez efeito em fulano, então ele não precisa de receita e fulano se deu bem, né? Tem um pouco de tudo isso aí, Isso. né? E essa é uma questão muito delicada, porque muitas vezes a pessoa chega já fazendo uso de uma medicação há muito tempo, que não é adequada, que não é indicada, né, para a situação da qual ela se encontra, e a demora, às vezes, de buscar um tratamento mais adequado. Né? Mas, Ilan, eu quero que você que está você está no meio da galera jovem, né? Fazendo... Claro, ando com os meus. Sim, fazendo aí, você voltou aí na UFRB. Será que esse crescente número, vamos colocar, né, o crescimento da quantidade de universitários nos últimos anos, essa pressão também em trabalho, essa galerinha que não tem mais aquele tempo, né, vamos colocar quem mora em Salvador, tipo aquele tempo para tomar aquele café à vontade. Aí a correria é muito grande, porque é faculdade, trabalho, e além da pressão do próprio dia a dia, do trabalho, de metas e tal. Essas coisas têm contribuído. O que mais você poderia dizer que pode estar pesando as escolas? Será que estariam cobrando demais? Ou jovens que não estão preparados saem de casa com aquele cuidado demais dos pais, né, aquela superproteção, e quando encara o mundo vem uma cobrança que de repente ele não está acostumado? O que é que pode estar por trás do que a Marilene falou, do Brasil estar nessa liderança, isso ter crescido tanto aqui, né? Apesar que, por mais que a gente esteja na frente, não é uma exclusividade nossa. Olha, Léo, eu poderia fazer algumas associações aqui com situações do dia a dia, momentos de estresse, né, instabilidade econômica, né, insegurança jurídica, política. Poderia fazer um monte de associações. Na Covid cresceu, doutora? Desculpa, então. Teve aquele momento ali também propicia, né? Aquela coisa, agora, o medo, né, de chegar a você ou chegar a um familiar, né? Medo, né? Mas assim, trazendo um pouco mais para essa realidade do adolescente, do jovem, que não é o meu caso, né? Mas estou ali convivendo um pouco mais. Eu diria que está mais no campo da cobrança, né? Existe uma cobrança muito grande por padrões, né? Seja o padrão da indumentária, o padrão da apresentação, o padrão do jeito de falar, o padrão de se mostrar nas redes sociais. De nota, né? E aí a gente vai entrar nessa coisa de que a gente deseja cada vez mais ser mais bem sucedido, porque a gente viu uma postagem de alguém que muitas vezes nem é verdade numa rede social, e a gente busca demasiadamente aquilo, e a gente fica nessa cobrança permanente por resultado que muitas vezes não acontece, né? Isso frustra, isso torna a pessoa mais, vamos dizer assim, mais frágil, né? E aí ela passa a ter medo de que não vai conseguir assim, sobreviver nessa sociedade moderna, que não vai conseguir honrar as expectativas, não só as dele, talvez até dos familiares também, dos colegas, dos amigos, enfim, e passa a sofrer mais, não é, com esses sintomas de medo e de preocupação. Não é? Como Marilene falou, e eu também falei no início, né? Assim, medo e preocupação são situações que são importantes para nós. Imagine se a gente não tiver medo, né, de encostar numa balaustrada no 10º andar de um prédio. Não, aqui é tranquilo, vai lá, encosta e... O medo é uma proteção. A gente vê um fogo, não fica com medo do fogo. Não, então isso aqui é tranquilo, não tem medo. Então o medo nos protege, a preocupação também. Poxa, será que vai dar certo? Vou me esforçar um pouco mais. Mais ou menos isso. Só que tudo isso, quando em excesso, causa transtorno e nos paralisa. Né? Existe uma expressão que fala assim, o medo paralisa. E se a gente ficar paralisado, o fogo chega na gente. Não é verdade? Então, assim, você falou que eu estou convivendo com o jovem, estou concluindo o curso de medicina.
E assim, médico tem essa mania, né, de sempre ter parâmetro para tudo, ter critério, né, ter protocolo, né? A gente costuma dizer assim, que uma ansiedade, né, passa a ser um problema quando ao longo de 6 meses, né, a maioria dos dias essa pessoa teve comprometida a sua rotina de trabalho, de estudo, de relações interpessoais por conta de ansiedade. Né? Então, seria um primeiro critério para a gente estabelecer que essa pessoa sofre com um transtorno. Né? Quando a gente fala em transtorno, a gente está falando justamente isso que Marilene disse, quando causa disfunção dela, que ela não consegue funcionar da forma adequada, quando ela não honra a expectativa mínima, não só dela, como o que as pessoas também pensam dela, né, ou esperam dela. Então, é mais ou menos nessa linha, Marilene, né, que tem formação específica na área, pode me corrigir se eu falei alguma bobagem aqui, mas como eu disse no início, minha função aqui é tentar provocar um pouco mais, trazer, e aí você trazer para essa coisa né, qual é o limite, né? Eu já perguntei isso para o meu professor de psiquiatria, né? Mas gostaria de ouvir de Marilene. Qual é o limite, né, entre... e olha que existe muito tabu em relação a isso, né? Mas qual é o limite entre... E, em geral, às vezes até vai precisar associar. Mas qual é o limite entre a psicologia e a psiquiatria, né? Para não alongar muito, que eu imagino que seja uma coisa muito extensa, mas falando de ansiedade. Né? Como é que a gente poderia tranquilizar as pessoas que, por acaso... estejam precisando de um acompanhamento dessa natureza? Sim. Bom, como você já trouxe, né, algo em relação ao medo, a ansiedade, ela traz uma característica muito intrínseca a ela, que é esse medo. E esse medo, ele pode ser um medo paralisante, aquele medo que a pessoa vai, né, tendo dificuldade de seguir a vida cotidiana, principalmente porque é um medo relacionado a essas preocupações futuras. Algo ainda muito desconhecido, que ele não sabe identificar muito bem, a pessoa não sabe identificar muito bem, e isso fica como se fosse, né, uma sensação que ela não cede, ela não cessa, vai e volta, mas tende a aumentar. Já o medo, e tem um medo específico, que você tem um medo de um animal, você tem um medo de tem um objeto específico. Então, você tem um medo de algo ali, você consegue identificar. Olha, eu tenho medo dessa, né, de uma barata ou de um outro objeto que possa ser identificado. Tem um medo do ambiente fechado isso, e tal, isso. Pequeno. Então, qual seria... De altura. De altura, né, o pessoal que... Então, esse limite, esse limiar, ele vai muito pelo diagnóstico diferencial, né? O diagnóstico diferencial, na escuta, nós vamos, né, enquanto profissional, vendo a história de vida daquele sujeito, daquela pessoa, onde foi que começou aqueles sintomas, quando foi que se tornou mais intenso, quais são as limitações, as dificuldades que está trazendo. Muitas vezes, a psicoterapia por si só, ela vai conseguindo organizar subjetivamente o sujeito, né, para que ele consiga ir se reestruturando para uma vida ativa, funcional, seja familiar, seja no trabalho, mas muitas vezes é necessário associar ao uso de uma medicação. Então, a psiquiatria entra aí, né, como uma especialidade de importância, porque vai avaliar, fazer uma escuta também atenta e verificar se de fato precisa o uso de uma medicação, uma intervenção, né, ali, por um tempo, por um período, geralmente é de 6 meses a 1 ano, inicialmente, né, isso faz uma entrada ali com um remédio e cessando os sintomas ou amenizando, né, se a medicação é retirada, mas a psicoterapia, ela caminha por mais tempo, né, geralmente ela também caminha por mais tempo. Esse diagnóstico diferencial também é importante, porque não só encaminhamento para a psiquiatria ou para o médico psiquiatra, muitas vezes a ansiedade está relacionada a uma outra doença de base. Então, se a pessoa tem alguma outra doença, por exemplo, o hipertireoidismo, né, relacionado à disfunção orgânica, hormonal, ela vai precisar
de um encaminhamento para uma avaliação, né, com cardiologista, com médico da área. Se ela faz uso de substâncias psicoativas muito estimulantes, café, né, abusa de álcool, drogas. Se ela tem alguma outra situação que ainda, por exemplo, faz uso de corticoides, que aumenta muito os sintomas, né, a irritabilidade, os sintomas ansiosos. Então, esse diagnóstico inicial dá uma ideia ali de como o sujeito se localiza naquele sofrimento, naquele momento, e, sendo necessário, é feito o encaminhamento para as outras especialidades. Tem a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho essa questão muito importante que foi levantada pelo Aislano também, já estava aqui na nossa pauta, que é a questão das redes sociais, como é que ela está influenciando. Mas dentro disso aí, tem muita gente que chega assim e diz, olha, às vezes tem a resistência à medicação e tal, mas aí ele diz, não, quando eu estou um pouquinho, a impressão que dá é que alguns vícios começam exatamente na tentativa de ele, eu tenho a sensação de que quando eu tomo cerveja eu fico mais calmo. Aí já cria uma situação dele, aquele cara que começa a beber todo dia. Esse efeito relaxante, né, que dizem que o cigarro também, né? Mas eu vou colocando para fora ali porque eu fico nervoso, ou então a ansiedade explode ali se não tiver o cigarro, ou algum outro tipo de droga, até ilícita talvez, né? Então seria bom a senhora falar um pouquinho também sobre isso. A correlação dessa questão, dessa ansiedade que as pessoas têm, e aí descaminha para esse escape, para essa saída, para essa falsa sensação de que ele está mais relaxado. Tem a ver até com aquela coisa do dia a dia comum, a história que a gente ouve muito é do pessoal que está associado essa ansiedade aí também, que tem ejaculação precoce. Aí você ouve o cara dizer assim, mas quando eu tomo cerveja eu já fico mais à vontade. Tem as estratégias, quando eu tomo cerveja aí lá vai. Se não tomar, coitado. Aí ele já botou isso na cabeça. Não, posso? Pode, fica à vontade. De fato, tudo isso é possível, mas quando a gente faz o uso de qualquer substância, a gente sempre está ponderando quais são os benefícios, quais são os riscos e quais são os malefícios, né? Seja um medicamento prescrito para um transtorno de ansiedade, ou seja, a bala cheia de açúcar que a gente ingere depois do almoço, né? O chiclete, né, que você tá ali. O chiclete que passa o dia todo, né? Eu que sou dentista e tal. Entendeu? Então isso vale para qualquer coisa. Se a gente for fazer o uso de substâncias psicoativas, né, incluindo aí o álcool, seja as drogas lícitas, né, como álcool, tabaco, cigarro, ou as ilícitas, né, tantas outras aí que existem, para poder nos deixar no padrão, vamos dizer assim, sociável, tem uma coisa errada acontecendo, né? Então, essa situação, sem sombra de dúvida, vai ser mais grave do que aquela ansiedade, ainda que seja um transtorno de ansiedade que aquele paciente, aquela paciente possa estar cursando. Doutor, aquela pessoa ali que diz assim, não gosto de sair em grupo porque eu estou sem poder beber. Tipo assim, a alegria dele, aquela coisa dele estar conversando no grupo, de estar batendo papo, virou condicionada essa questão de só se estiver bebendo, só se puder. Mas o que eu chamo a atenção é exatamente isso. A pessoa, sem perceber, ele foi tudo bem, bebeu uma vez, passou a ansiedade. Talvez os vícios comecem por aí, né? Por essa falsa sensação. Mas não justifica, né? Não, exatamente, não justifica a pessoa, mas pode ser que, não sei, talvez tenha uma correlação da pessoa que geralmente tem uma tendência a ficar viciada ou viciou, teve algum problema ali por trás, uma ansiedade. Uma fuga, mal né? resolvida, uma fuga. Uma fuga. A tentativa, né? A tentativa de amenizar o mal-estar, fugir, né? de algo. Ela é aí feita por mais variadas formas. Como você bem trouxe, Léo, seja pelo uso, né, de substâncias como álcool, do tabagismo, mas eu diria que tem até outras formas da pessoa colocar também, às vezes, uma condição. Por exemplo, a pessoa que ela
escolhe fazer uma atividade física, e ela faz aquela atividade física exaustivamente, né? Ela faz aquela atividade física compulsivamente. Então, é como se fosse um deslocamento. Então, muitas vezes você quer se livrar de um mal-estar, colocando uma outra condição ali, que muitas vezes está também, né, dentro de uma outra... Às vezes causa um prejuízo até maior. Sim. Não é? Você tentar cobrir um santo, descobrir outro, e esse descobrimento ser mais grave do que... Né? Então, tem vários exemplos. Um fator importante é que hoje as pessoas buscam mais atendimento na área de saúde mental. Então, talvez por isso que a gente tenha também essa liderança do Brasil, né? Também. Em relação talvez às estatísticas. Tinha, mas começou a aparecer mais também porque acho que as duas coisas. Cresceu, mas também a percepção de que cresceu, porque hoje até o próprio SUS tenta também, não é como gostaríamos, né? Mais o próprio acesso à informação, né? Isso que pode ser que alguém que esteja nos assistindo ou nos ouvindo apenas se familiarize com alguma dessa condição e fale, pô, vou marcar uma consulta com psicóloga, né, para ver se isso que eu estou sentindo está dentro da normalidade. Uma coisa assim, me permita só voltar um pouquinho. Assim, a gente falou de medo. Não é normal sentir medo, é protetor sentir medo. Né? Mas uma pessoa que sente medo de dragão, tá tudo bem com ela? Entende? A pessoa sente medo de... Pô, eu não vou sair de casa hoje porque... Enfim, pode ser que venha um dragão para me pegar. Tá tudo bem com ela? Você tem medo de dragão? Eu não. Já viu algum também? Nunca vi dragão. Não, mas tem um filme, se não me engano é Carandiru, tem uma cena, né? E aí o doutor, acho que é Drauzio, né? Sim, ele tá ali completado, ele atendendo um dos presos assim, ele fala, olha, você, fulano, tá com doença de rico, ansiedade. Porque naquela época, a gente fala dessa questão do acesso, né? Era visto como algo assim de que estava distante do povão, o povão sofria com aquilo, coitado, mas sofria tal quanto o rico. Só que o rico é que tinha esse acesso, talvez essa coisa que ele falava, dentro do que a gente falou, né, dessa percepção de se tomar mais como um do conhecimento. Hoje ele não falaria isso. Né? Hoje não. Hoje já está bem mais. Né? Acho que aquilo ali deve ter passado pelos anos 80, não sei. Ele escreveu o livro e virou filme depois. Né? Mas eu acredito que essa... Fique à vontade para comentar dentro desses medos que a Islan falou, que a pessoa cria e não tem necessariamente uma justificativa, né? Que você entende, pelo que eu entendi o que você quis dizer. É compreensível a pessoa... Até de barata. Às vezes a pessoa não tem medo de barata. Tem nojo, evita, tá, não sei o quê. Né? Mas a barata existe. A barata existe. Né? Tem gente que, se puder, chamava o corpo de bombeiro. Assim, mas ela não deixa de sair na rua porque, pô, será que eu vou encontrar uma barata? Mas quando chega nesse ponto... Isso. Mas vamos lá, a barata existe. O dragão não. Mas retomando essa questão, né, do acesso à informação e da crescente busca das pessoas por atendimento na área da saúde mental, seja da psicologia, seja, né, da psiquiatria, isso permite que as pessoas possam ter um tratamento mais adequado, como eu sinalizei, e poder falar dos seus receios, dos seus medos, das suas angústias, sem estar talvez aí pensando, né, na questão do preconceito, porque há um preconceito, hoje bem menos, né, mas as pessoas dizem, olha, eu tem tanto tempo que eu gostaria de vir para um atendimento, há tanto tempo eu busco, né? Mas aí, né, eu preferi tomar um remédio, eu preferi tomar um chá, eu preferi fazer outra, né, escolher uma outra opção. E aí, quando chega para o atendimento, muitas vezes aquela pessoa já passou por um sofrimento grande, já desenvolveu outras, né? Vamos dizer, até... o estresse vai se tornando tão grande que isso se torna muito maior, às vezes, do que ela pode suportar. Então, às vezes, ela chega no estado, assim, já muito cansado mesmo, né? Daquela situação toda vivenciada no dia a dia. Quanto a essas questões, né? Do medo, vamos dizer assim, da fobia por alguns insetos, ou seja lá o que for, porque tem, né, diversas aí.
Isso depende muito da escuta, depende muito da estruturação psíquica da pessoa, né, naquela condição. Mas a gente precisa considerar sempre muito sério e importante aquilo que está sendo dito, né? Então, se uma pessoa diz que tem medo de dragão, aquilo para ela tem um valor de verdade, precisa ser escutado de forma muito respeitosa, muito cuidadosa, e ver por que caminhos da estruturação psíquica ela está ali, né? O que é por trás disso? Isso, e por trás, né? Dentro da... Mas você me entendeu quando eu fiz essa comparação com o dragão, né? Eu brinquei, mas eu entendi. Porque, assim, você tem um medo, né, de uma coisa que fisicamente, concretamente não existe, né? Óbvio, a gente vai ouvir o paciente, vamos acolher, vamos fazer essa escuta toda, mas a gente já tem em mente que, né, que está num nível... a gente precisa ouvir os delírios também, né? Isso. Né? Aquilo que está num quadro assim, mais patológico, vamos dizer assim, da saúde mental. Né? Mas eu acho que isso é importante, porque muitas vezes as pessoas evitam buscar um profissional porque acham que aquilo que vai ser dito é uma bobagem para quem escuta, mas é fonte de sofrimento para ela. Sim, Esse exemplo que o Dr. Aislan traz é um exemplo, né? Obviamente que é um exemplo, né? Só para trazer essa diferenciação de medos reais e medos irreais, mas aparece tantas situações, aparece tantas questões na escuta dentro de um espaço sigiloso e reservado, né, e que se a pessoa tem condições de ter acesso a um tratamento adequado, como eu falo, né, novamente, por que eu falo tratamento adequado? Porque a escuta psicológica, a escuta psiquiátrica vai conduzir aquele tratamento ali, aquela situação do sujeito, para uma via que muitas vezes é diferente. Por exemplo, se ele busca só toda vez que ele estiver sentindo mal e há uma emergência e tomar um calmante, ir para casa dormir no outro dia, isso retroalimenta e continua. Bom, eu quero voltar aqui para a questão das redes sociais, né? Para você de casa, você pode acompanhar este episódio, os outros episódios também. Aí no Deezer, no Spotify, né? Os recortes aí no Instagram da Rede Laboclive, também no Instagram do blog do Valente. E hoje aqui, nossos convidados aí, Dr. Aislan Rocha, que trabalha aí tá na área de odontologia, medicina, também que mais? Boxeador, atleta, né? Não sei, chicleteiro, um monte de coisa. Praticante de atividade física. Isso. Né? Importante também, né? Sim. É uma das bases, né? É uma das bases da saúde mental. Atividade física, junto à boa alimentação e sono. Então, e a psicóloga Marilene Magalhães conversando conosco aqui, e eu quero trazer essa questão das redes sociais, né? Porque a Aislan colocou o que é parâmetro para muita gente. Aquele mundo perfeito que está ali nas redes sociais, que necessariamente muitas vezes não é aquilo. A pessoa aparece só depois de maquiar, aquela casa bonita que está... Não sei, pode ser a dela, mas está sempre rindo para a tela, mas quando acaba a gravação, quando dá pausa, aí pronto, volta àquela realidade daquela pessoa. Mas todo mundo se vende na rede social como uma pessoa linda, bonita, perfeita, rica, que ele acha que vai atrair seguidores, né? E tá assim eu fico impressionado com a quantidade de crianças querendo ser influencer. O que é que causa na cabeça daquela criança quando ela faz um vídeo e de repente não tem o que ela queria de acesso? Aí aquela preocupação para ver quantas pessoas curtiram, quantos likes, gente que deixou de me seguir, eu ganhei mais seguidor, ou então eu perdi. Além do seguinte, né, de uma dependência do que os outros acham de você. Né, de muita gente que está ali e quando vai ver o comentário, então você acha isso, enquanto você está assim, mostrando isso, muita gente está passando fome, aí a pessoa já começa a ficar, olha, eu não posso falar isso porque a rede social, a galera vai achar isso e aquilo. Então, queria que a senhora falasse um pouco sobre o impacto disso nas crianças, nos jovens, né? Essa febre que é a rede social. Eu tenho um pouco disso também, porque eu trabalho com números, eu trabalho com site. Outro dia o meu filho, eu parei e pensei assim, meu pai, você está querendo colocar essa notícia agora e tal. E a pergunta é, será que não é uma notícia que poderia esperar para depois? Que ela não é tão urgente assim, mas eu já estava ansioso para colocar logo ali, né?
sair logo na frente, até depois realmente essa notícia só eu tenho, pode ser depois. Para ser o primeiro a publicar, Isso, né? Para dar o chamado furo de reportagem. Na minha profissão faz parte, mas se eu não tomar cuidado, isso passa também do foge da regra. Sim. Bom, Léo, é interessante isso que você traz em relação às redes sociais, porque quando se fala assim, né, de aspectos relacionados aos sinais de ansiedade na infância, se tem ideia logo de início, né, quando a criança começa a entrar na escola, então a gente tem a angústia de separação, ou quando tem uma questão de hospitalização, né, por longo período. Mas hoje, sim, as crianças têm essa possibilidade, né, e esse acesso às redes sociais. Então, muitas vezes as crianças chegam relatando pesadelos. E aí, na escuta, por quê? Aquele pesadelo foi porque ela assistiu várias vezes um vídeo no YouTube, ou um desenho, e aquilo ficou repetido e ela passa a ter pesadelos. Então, e fica com medo de continuar dormindo no quarto, precisa retornar para o quarto dos pais. A propagação do que é sucesso, do que é consumo, do que é o ideal de beleza, né? Isso vai da infância, chegando também para os adolescentes. Então, a gente tem essa ampliação hoje, né? A gente tem crianças tendo acesso muito rápido, muito cedo, e de uma forma prejudicial, porque os pais muitas vezes têm dificuldade de colocar a criança, junto com a criança, um limite de uso de telas. Né? A gente sabe que tem um prejuízo quando a criança é exposta a telas. De tudo, né? O sono que espalha, a galerinha chegando na escola e ali de manhã com sono excessivo. Isso, né? Então, os pais se queixam em alguns momentos de que eles não conseguem mais fazer uma mediação do uso da rede social, né, da criança ou do adolescente. E eu pergunto, mas como é que ele tem acesso? Como é que isso é organizado no ambiente familiar? Não, mas não tem jeito. Se é para almoçar, se é para dormir, se é para fazer qualquer outra atividade, a criança está ali sempre demandando. Se é para estar na sala de espera, né, até de um consultório médico, as crianças estão ali com os seus celulares ou tablets, né, ao invés de, às vezes, estar socializando com outras crianças. Então, às vezes, na recepção da Kids, na pediatria, eu acho muito interessante quando as crianças estão ali, né, interessadíssimas nos brinquedos, interessadíssimas no jogo com a outra, de rolar no chão, de brincar, de bater na porta do consultório ou outra, porque hoje cada vez é mais raro ver crianças assim, com né? essa interação, porque o celular já puxa ele ali, né, para aquele, né? Mas lá, fica à vontade para comentar essa situação também, porque isso eu acho que acontece em tudo quanto é área, né? Claro, é natural que o profissional ele queira mostrar ali o seu trabalho. Quando o Instagram, o Facebook, o Twitter, ele serve como uma ferramenta de, naturalmente, divulgação do profissional. Mas quando às vezes isso foge e começa talvez a ter aquela coisa da obsessão, olha, fulano, né, não ganha dinheiro nem mais com consulta, ganha com views, com esse aqui, e aí o pessoal começa a buscar de qualquer jeito e coloca nele uma pressão, cria uma meta para ele que ele quer atingir de qualquer jeito. Acho que isso leva a esse quadro de ansiedade meio que a gente teme tanto. Como várias outras ferramentas, outras ideias que aconteceram ao longo da existência humana, assim, ninguém nunca imaginava que poderia chegar a causar um grau de dependência como hoje de fato existe, né? É inegável isso, né? É inegável que acontece e é difícil de negar para a criança, né, para o adolescente, ou mesmo para nós, como você frisou, o acesso, né? Existe uma série de estudos, né, que dizem, só a partir de tal idade, né? E a partir de tal a tal idade só 1 hora, de tal a tal já pode aumentar um pouquinho. Antes de 2 anos não é recomendado. Não é nem recomendado. Mas eu vejo, e outra coisa, e acontece comigo. Os pais chegam refém. Porque, porque na hora que a criança está ali chorando, a gente fica tentado. Antigamente era televisão. Televisão, era DVD e tal, beleza. Né, no tempo
Galinha Pintadinha, né? Enfim, e outros personagens que tinham, ligava a televisão, né? Meu filho mais velho, eu comprava DVDs para ele, para poder distrair na hora da refeição. Para dar uma calma ali. Botava ali, né? Enfim, né? E hoje em dia isso se propaga com o celular, porque fica fácil. Então aqui, assiste aqui, distrai realmente, entretém realmente. E eles não sabem ler, mas tem uma facilidade para descobrir onde é o microfone, e aí já fala o nome. E concentra, e realmente está num nível que fica difícil, como eu disse no início, negar, e mais difícil ainda, tirar. Tomar. Agora chega, dá 80. Né? Então, assim, teve aquele filme aí que eu não assisti, do inventor da bomba atômica. Qual foi? Oppenheimer. Então, cara. Pessoa que inventou que descobriu, né, aquela reação, que deu origem à bomba atômica, e através da bomba milhões de pessoas morreram. O cara, né, ele não fez para aquilo e nem mesmo esperava que ia ter aquela dimensão. Né? Quem inventou a pólvora, né, fez com essa intenção? Mais. Mas essa galera do Facebook pode até dizer que não fez com essa intenção, mas se alimenta. Não, sem dúvida. Chega uma hora que não, agora eu tenho que criar coisa para entreter ainda mais. E o entretenimento vai gerando essa dependência. Mas né? eu queria só fazer um adendo nessa questão, assim, porque quando a gente fala das redes sociais e do uso das novas tecnologias, né, e as crianças tendo acesso, acho que é muito delicado pensarmos, ou talvez até um pouco ingênuo, que as crianças, né, vão ficar alheias e elas não vão ter acesso e fazer uso, porque nas escolas elas têm, né, muitas vezes ali o conteúdo, a atividade mediada, né, por um Chromebook, por um notebook. Elas precisam do celular para ter contato com os pais e ali elas têm acesso aos outros aplicativos. O que a gente sempre pontua é o excesso, né? O tempo. Muitas vezes os pais não sabem o que está sendo visto ali pela criança. E quando o doutor Aslan diz assim, a criança fica tão concentrada, ao mesmo tempo ela fica alheia. Ela fica alheia porque se ela come assistindo algo, ela não sabe muitas vezes o que comeu. Né? Claro, você vai dizer que talvez em algum momento a gente quer ver alguma coisa que assistir, mas é a criança assistindo, comendo, eu já vi isso no restaurante. Sim. Mas na cadeirinha de bebê, mas está ali o celular na frente, o menino está ali. E a mãe colocando a comida, mas é uma cena que é estranha, né? Então ela não sabe o que está comendo, ela não está escutando o que os outros estão falando, às vezes é um diálogo de família, questões importantes, acho que não vai ser igual, né? Não está prestando atenção no sabor. No sabor, né? Ou que seja a mamadeira, seja ela for, mas ali para o menino parar quieto e dizer, bota o celular aqui na frente, aí lá vai. Né? Aí já virou refém. Já. Isso. E na adolescência, Léo, eu acho que pega mais a questão dos ideais mesmo, né? Daquilo que você trouxe como os influencers, os modelos, os padrões, a disseminação muito rápida da informação. Então, os adolescentes, às vezes, eles estão muito lentos para algumas questões da vida e muito rápidos nessa dinâmica da informação, da tecnologia. E aí, pensando na estrutura subjetiva, que é singular, individual, onde toca, a gente não sabe, né? Onde toca, por exemplo, essa propagação de corpos perfeitos, né? De seja muito feliz, seja bem-sucedido, a sua escolha profissional tem que ser feita muito rápida, né? Os adolescentes estão aí entre uma estruturação que é de uma infância, perdendo um corpo infantil, tendo uma transformação também de um corpo, né, entrada na puberdade, mas tendo que fazer escolhas das quais muitas vezes eles não sabem muito ainda o que fazer, como fazer, e tendo esse boom de informações, né? Então, às vezes, a família, os pais chegam às vezes muito desamparados, a palavra é essa, diante do que acontece na relação familiar, muitas vezes, por conta, né, da dificuldade de lidar com os filhos, os adolescentes, nesse momento. Vamos dizer assim, essa antecipação da adolescência, né, criança que já deseja ser adolescente, você tem percebido, Marilene, essa repercussão no consultório, né, crianças que chegam com esse desejo de antecipar fases
E de que forma que a gente poderia relacionar com esse tema de hoje, com a ansiedade? O adolescente que já quer ser o adulto, a criança que já... Mas tem uma outra situação também. Eu falei da criança que quer antecipar, que quer ser um influencer, né? Porque... E aqueles adolescentes que eu vejo também que prolongam um pouco mais a adolescência, tipo, já está com 20 anos e ainda está lá meio com um comportamento de... Gírias e tal, e pra tal. manter aquela... E não é nem assistindo vídeo, eu estava jogando, enfim, aí Os gamers, eu fico né? com a sensação, fala de pai, né? Não é de profissional de saúde. Perguntar para a pessoa que tem autoridade, não é esse o termo lá que a gente usa na internet, que é autoridade para falar do assunto. Existe essa correlação? Olha, doutor Islan, por incrível que pareça, em alguns, né, atendimentos que eu poderia até dizer, olha, as crianças têm essa tendência a querer antecipar, eu vejo um movimento muito das crianças quererem preservar aquela faixa etária, aquelas condições favoráveis que eles têm enquanto criança na família. E algumas crianças demonstrando uma certa angústia em não querer crescer, e não querer passar para a fase da adolescência. E é algo curioso, né, que me fez pensar bastante o que é que essa adolescência representa hoje para algumas crianças e que têm irmãos adolescentes. Então, assim, tem as crianças que sim, querem chegar mais rápido, essa adolescência, mas percebo também essas crianças que estão dizendo, eu não quero ser adolescente, eu não quero ser adulto, eu prefiro continuar em casa, eu prefiro continuar dormindo no quarto dos pais, né? Não aponta um desejo aí, né, de uma rapidez. Eu acho isso muito interessante, porque vai assim um pouco, né? Isso gera medo, né? Eu não percebo tanto como medo, mas uma certa angústia, né? O que é angústia? Esse sentimento ainda que ele não é tão nomeado. Não é medo, mas dizer assim, eu não quero isso agora. Não desejo isso agora. Uma questão importante é que nesse período, né, pós-pandemia, a quantidade de crianças que chegaram para atendimento com essa dificuldade de retornar para o laço social, para conviver com outras crianças, para o cotidiano da escola, foi bem significativa. Então, quando aquelas crianças retornam mais para o convívio familiar, estão ali naquele entorno, se apresentou, né? Isso, eu estou falando de uma experiência própria, de escuta, mas essa dificuldade delas voltarem de uma forma mais tranquila, mais aberta. Né? Então, isso teve também influência do uso do aparelho celular, que deixou a criança num lugar um pouco né, muito individualizado, muito particularizado. Muito queria... aquela interação, a convivência que traz também a maturidade, né? Isso pode ter influenciado, então. Isso. Gente, eu quero pegar aqui algumas considerações, né, finais, porque nós temos o tema... A gente muito fala amplo, que isso né? É muito amplo e dá outro programa. Por exemplo, a questão da consequência, né? Sim. Que a gente tem gente que vai eu falei do escape do vício, da fuga, né? Mas tem também o pessoal que vai para a questão da alimentação. Aí já vai aquela obesidade por causa da ansiedade. Não é a fome, ele quer preencher o vazio mais tarde, e a ansiedade, né? Também essa turma, o que acontece com o corpo. Já gente que está aparecendo manchas, né? Um caso aqui que aconteceu comigo, por exemplo. Eu tive uma crise de ansiedade, depois eu identifiquei qual foi o momento exatamente que teve aquele pico, que chegou ao ponto de ter, não sei se você lembra, eu tive um pouquinho de vitiligo. E aí quando o pessoal identificou, eu fiquei naquela curiosidade. Foi uma viagem que eu fiz, e aí eu fiquei, será que foi algum óculos que eu testei na rua? Até descobri o que era aquela mancha. Mas eu tive uma crise de ansiedade. Quem recebi, meu filho mandou ali no voo, dava para receber o WhatsApp, mas não dava para abrir o arquivo, né? E eu fiquei preocupado que era aquilo. Todo mundo dormiu 8 horas de voo, menos eu. E foi aquela ansiedade. Eu tentava ligar e queria saber o que era. Naquela semana, eu nunca tive, nem tem histórico na minha família, vitiligo. Aí,
essas consequências, né? Porque tem, aqui foi um caso específico, mas tem gente que aparece a pele, psoríase, né? E tem isso, né, doutora? Que é Sim, consequências sim. que o corpo vai mostrar ali, porque o corpo vai responder, não vai aguentar aquele pico de ansiedade, né, que a pessoa teve. É uma descarga muito potente, uma descarga muito grande, né, de reações no corpo, de aumento, né, do cortisol, o estresse provoca muito. O pessoal do hospital regional estava me relatando, de muitos jovens chegando e o pessoal vendo que quando a pressão estava legal, coisa legal, uma crise nervosa por conta de alguma ansiedade, alguma coisa. Isso que tem acontecido muito. E até chegar lá, aquela preocupação dos pais, todo mundo. E aí causa, às vezes, desmaios e tudo mais, quando chega nesse ponto. Né? Isso. Eu quero pegar as considerações finais aqui de vocês, pedindo exatamente dicas, porque tem muita gente que é com medo de medicamento e não deve ter, não sei, vocês podem falar o que vocês acham disso, mas também as alternativas, terapias, né? Exercícios, atividades, o que a gente pode fazer, começar a adotar para a gente, para a nossa família, para tratar ou até evitar a ansiedade. Léo, eu diria que os pilares básicos, né? Alimentação, atividade física, um sono de qualidade, isso por si só já dá uma certa estrutura e equilíbrio, né? Para a saúde mental e física. Mas quando se percebe que há uma nível, né, a ansiedade ela deixa de ser algo de uma questão mais de expectativa. Por exemplo, você vai voo, você está pegando um exemplo, né? E você precisa organizar algo muito rápido, então você pode ficar um pouco ansioso. Resolvendo a situação, você volta ao estado, vamos dizer assim, né, de mais tranquilidade. Aí ainda está dentro da... Agora, quando percebe que isso está no constante, que isso tem trazido prejuízos significativos, a psicoterapia, né, é uma aposta importante para aquele sujeito que está ali em sofrimento. Eu sempre trago a questão da medicalização com essa ressalva, porque a medicalização ela é necessária, ela é importante, mas sendo bem prescrita, após uma escuta, né, feito um diagnóstico diferencial, porque muitas vezes a pessoa está no estado de confusão mental, no estado de ansiedade tão alto que ela precisa daquela ação do medicamento para dar uma reduzida e ela conseguir até conversar e escutar também o que está sendo dito, ela precisa dar uma rebaixada naquela ansiedade para conseguir se tranquilizar. Porque uma descarga de um nível de ansiedade muito grande, ela é bem... Sai do prumo. Ela sai do prumo. Ela sai do prumo. E às vezes, como eu disse no início, estou aqui para facilitar, né? Às vezes, esse sair do prumo, né, precisa de um ajuste, um empurrãozinho do medicamento, né? Para voltar e para dizer, ó, você vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Né? E aí vai usar aquela medicação por um tempo para ela voltar para o prumo e vai sendo reavaliado, cada prescrição é individualizada. Né? O medicamento que é prescrito para você porque teve essa manifestação, essa crise, não vai servir nem mesmo para o seu filho ou para um irmão seu. Né? Então, assim, tudo precisa ser muito bem escutado, né, para poder chegar num possível diagnóstico, para definir uma conduta, ainda mais se for através de uma medicação. Né? Então, é mais ou menos nessa linha. Né? O diagnóstico é daquele paciente, né? E o tratamento que ele vai se submeter, a terapia que ele vai se submeter é específica para ele, né? Para aquela situação. Também não quer dizer que é uma coisa engessada. Pode ser que daqui a uma semana, 2 semanas, precise fazer ajuste, aumentar alguma coisa ou diminuir. Sim. Quem sabe até pensar numa estratégia para até tirar, se for o caso, pode acontecer. Né? Ou pedir auxílio de um colega, pedir auxílio de uma outra técnica, né? Que possa, né, surtir mais efeito ali para aquele caso. E, enfim, a gente vai tratando caso a caso. E muitas vezes a psicoterapia por si só, ela já, né,
estrutura, reorganiza subjetivamente Sim. o sujeito sem uso da medicação. Sem uso da A gente está medicação. falando da medicação em casos assim, né, mais... Onde o profissional vai jogar aqui, ó. é, tem Quando que sai, ser. quando sai do prumo, Quando né? sai do Quando, prumo, casos mais quando a pessoa fica delicados. disfuncional, né? Quando tentou... Afeta o trabalho da né, pessoa, de repente, afeta o sono de uma forma já constante, né, a, um tempo a maior. concentração, né? As relações interpessoais, aquela pessoa já não se relaciona, já está brigando em casa com a família, já não se entende com as pessoas do trabalho, ou seja, de fato virou um transtorno. Né? E aí, nesses casos, pode ser que seja indicado, né, uma medicação. Né? E outra, a medicação ela vai ser prescrita individualizada para cada paciente. Né? E na dose adequada para aquela situação que ela está manifestando. E na hora de deixar de tomar, Tem um profissional vários vai dizer também o pormenores. desmame e tudo, Isso, não é aquela é. coisa assim que a pessoa acha quando deve. E, sobretudo, o reconhecimento de que tem contingências da vida que elas não são passíveis, né, de serem resolvidas com o uso da medicação. Mas a medicação, ela ajuda a fazer uma travessia quando algo está muito, né, delicado, o sofrimento está muito grande. Por exemplo, passagens de luto. O luto faz parte da vida das pessoas, em várias esferas, né? Não é só luto pela perda de uma pessoa, mas quando você conclui um trabalho, né, ou sai de um trabalho que você gostava muito por uma situação ou outra, Não foi aprovado né? uma Relações, prova. relações amorosas aí que termina terminam, ali né? e tal. Né? A expectativa de um concurso que não se realizou. E aí, tem questões que são da contingência da vida. Você vai passando pelos desafios, pelas frustrações, ressignificando e conseguindo caminhar. Mas, para algumas situações, sim, né, a gente tem essa observação positiva, né, Uso do do medicamento. Estar vivo, né, presume ficar triste também. Né? Ninguém é 100% outra coisa feliz, que a alegre, pessoa... né, integralmente. Acho que a nossa geração não né? sabe lidar com e as outras, frustrações. E outras, Sim. se por acaso uma pessoa, né, diante de uma situação triste e comovente, ela não se sensibiliza com aquilo, pode ter alguma coisa errada ali também. Né? Então essa busca desenfrear, ou esse medo de ficar triste, né, de demonstrar tristeza, né, é infundado. Gente, eu quero aqui agradecer a participação de vocês. É um tema que merece um outro programa mais adiante, né? E nesse objetivo aí do Labocast, que é exatamente prevenir, que é orientar, né? Que é quebrar esses tabus, esses assuntos que às vezes a pessoa tem a partir de uma entrevista dessa, de um programa desse que está ouvindo aí no seu carro, através do rádio ou no YouTube, a pessoa começa, olha, tem alguém na minha família que precisa, ou eu estou me identificando. Então, a ideia é exatamente essa. Então, Aislan, muito obrigado aí pela sua participação. Aproveitando essa última fala sua, como a gente disse no início, né, às vezes alguma coisa que a gente conversou aqui pode estar tocando, né, de uma forma mais individualizada alguém. Né? Então, se você achou, se identificou com algo que foi dito aqui, procure ajuda. Né? Marilene, né, ela tem seus horários de atendimento, porém se for uma pessoa que tem um serviço de psicologia, que é o UFRB, nós temos o curso de psicologia, né, tem um serviço de psicologia, a rede municipal também disponibiliza alguma coisa, mas assim, o importante, se percebeu alguma coisa que minimamente pode se parecer estranho, busca ajuda, vale a pena. Então, Marilene Magalhães, psicóloga, foi um prazer. Eu agradeço a participação né, no Labocast, ao convite da Laboclive, compartilhar aqui esse momento com o Dr. Aislan, com você, Léo, né, com a equipe. E reitero o que o Dr. Aislan, né, disse em relação à oferta de serviço na área de saúde mental em Santo Antônio. Hoje nós temos uma oferta, né, mais ampliada. A Laboclive, a rede Laboclive, né, não só em Santo Antônio, mas a rede assim, como um todo, em outras cidades, elas têm profissionais, né, para atender as demandas de saúde mental. E estamos lá, as portas abertas, né, para quem precisar, tiver suas necessidades aí em relação à saúde mental. Muito bem, gente, muito obrigado. E assim apresentamos o 6º episódio do Labocast. Você pode, através das redes sociais,
né, do LaboClive, sugerir temas, não é isso? Para os próximos programas, interagir, mandar perguntas, tá bom? E recomendar, compartilhar, indicar para os amigos. Então, desde já o nosso agradecimento.